turma do terceiro ano? Estamos iniciando o último mês do primeiro semestre de 2020, que é o mês de junho. E também, ao iniciar esse mês de junho, estamos iniciando também um novo módulo, que é sobre a região sul, a região onde está concentrado o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e principalmente o nosso estado. Essa semana, dia 1º a 4 de junho, vamos conversar com vocês sobre a localização geográfica da região sul e também sobre o aspecto do relevo da região sul. Essa é a primeira aula dessa semana. Vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente conosco para que nós possamos entender o conteúdo e que possamos ter a tua paz e a tua bênçãos vindos aos céus. Estenda essas bênçãos a cada aluno do terceiro ano, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Como falei para vocês, nós iremos estudar hoje a página 36 até a página 39 e gostaria que vocês em casa, quando estiver assistindo esse vídeo, pudesse grifar na apostila esse conteúdo, né? Que é a apostila número 2 do módulo 3, que é o título Região Sul, ok? Ao você observar esse mapa aqui, nós podemos observar o mapa da região sul do Brasil. Por exemplo, toda a parte leste ela é banhada pelo Oceano Atlântico. Você pode ver que temos a parte de Curitiba, Paraná, Florianópolis, Santa Catarina e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, toda a parte leste da região sul é banhada pelo Oceano Atlântico. Na parte norte da região sul, nós vamos ter o quê? São Paulo e Mato Grosso do Sul. Na parte oeste, nós vamos ter o contexto da Argentina e Uruguai. E na parte leste, como falei para vocês, Oceano Atlântico. Tá? O estado do Paraná, nós temos ao norte São Paulo, Mato Grosso, na parte oeste Paraguai, na parte sul Santa Catarina e na parte leste nós vamos ter o Oceano Atlântico. Santa Catarina nós vamos ter na parte leste Oceano Atlântico, na parte norte Paraná, na parte oeste Argentina e na parte sul Rio Grande do Sul e na parte leste Oceano Atlântico. Rio Grande do Sul, na parte leste Oceano Atlântico, na parte norte Santa Catarina, na parte oeste Argentina e na parte sul nós vamos ter o Uruguai. Então essa é a delimitação geográfica da região sul, compreendendo os estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesse mapa aqui nós podemos observar as coordenadas geográficas e a região sul está situado abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, apesar que o Paraná tem um pedacinho que está situado um pouco acima do Trópico Capricórnio, mas o restante de todos os outros estados estão situados abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, colocando então a região subtropical. Aqui nós podemos observar na primeira coluna a sigla federativa de cada estado, na segunda coluna o estado e a terceira a capital. PR Paraná, Curitiba, SC Santa Catarina, Florianópolis e RS Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu coloquei na ordem do norte para o sul. Paraná, depois Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui nós podemos observar Curitiba, Paraná, Florianópolis, Ponte de Hercílio Luz, em Santa Catarina, e a cidade de Guaíba com o parque, a cidade de Porto Alegre, desculpe, cidade de Porto Alegre com o Rio Guaíba, na região do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso que nós vimos são então os 3 estados federativos da região sul
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos para a página 36 do seu livro falar sobre o relevo dessa região. Nós temos um dos geólogos que é muito reconhecido no Brasil, chamado Jurandir Ross. Ele que fez a atual classificação do relevo do Brasil. E ele colocou o seguinte, que na região sul do Brasil nós temos os planaltos e serras do Atlântico leste e sudeste, né? Desde a parte leste e sudeste vamos ter essa formação de planaltos e serra do Atlântico. Depois nós temos planaltos e chapadas da bacia do Paraná, por causa que o rio Paraná, com seus afluentes e subafluentes que desaguam no rio Paraná, essa é a grande porção que passa pelos nossos estados da região sul. E depois nós temos o Planalto Sul-Rio-Grandense. Então são essas três formas que Jurandir Ross classificou praticamente a região sul. E você pode observar que praticamente a região sul é de relevo de planalto. Aqui nós podemos observar em 1990, Jurandir Ross classificou, por exemplo, o número 4 como sendo planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Aí nós temos o número 21, que ele colocou depressão periférica da borda leste do Paraná. Colocou o número 22, depressão periférica sul-rio-grandense. O número 12, aqui, esse pedacinho aqui, ele colocou como planalto sul-rio-grandense. E essa parte bem fininha aqui, quase invisível aqui, mas está em amarelo, aqui está o número 27, chamado Planície da Lagoa dos Patos Mirim. Essa região aqui, ó, Planície da Lagoa dos Patos do Mirim, tá? Aí, Jurandir Ross, classificando, né, ele coloca depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Então, a bacia leste do Paraná é esse número 21 aqui, ó, depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Então, você pode observar que pega lá São Paulo, pega aqui Paraná, pega Santa Catarina e o início do estado do Rio Grande do Sul. Então, essa número 21, depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, ela vai ter esse nome por causa do afluentes e subafluentes do Rio Paraná, que vai passar então nesses estados e passando então, pegando o estado do Paraná, Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. Ross ainda classifica também a planície da Lagoa dos Patos e também a planície Mirim, ou planície do Lago Mirim. E onde está situado? Ao você observar na página do Jurandir Ross, aqui bem nessa pontinha, número 27 aqui, nós vamos ter o quê? Planície da Lagoa dos Patos e Mirim. É uma outra formação que nós temos aqui no sul do Rio Grande do Sul e no sul da região sul. O relevo predominante da nossa região, como falei nos slides anteriores, é praticamente planalto. Aqui nós podemos observar nesse mapa que, por exemplo, você pode observar que essa maior parte da coloração da região do Rio Grande do Sul é formado de planaltos. E depois esses amarelinhos também são planaltos. Agora, esses cores um pouco mais escuras, alaranjado para marrom, são áreas de planalto um pouco mais elevados, chegando até a área de serras. Vamos ao relevo do Paraná. E o relevo do Paraná, ele vai ser formado por esses 4 espaços que você pode observar. Primeiro, nós podemos observar aqui a região da Baixada Litorânea, ou Planície Litorânea. Essa Baixada Litorânea, ela é banhada pelo Oceano Atlântico. Depois aqui nós temos a Serra do Mar, que fica bem aqui entre o verde e o rosa. Aqui nós temos a Serra do Mar. Aí entramos no primeiro Planalto de Curitiba. Depois temos o Planalto de Ponta Grossa, né? Passando a Serra São Luís Purunã, já entramos no Planalto de Ponta Grossa. E por último entramos no Planalto de Guarapuava. Então, o estado do Paraná ele vai ter essas 4 configurações. O terceiro Planalto, o segundo Planalto, o primeiro Planalto, onde estamos Curitiba, e a região da Planície Litorânea. Aqui, resumindo o contexto, Jurandir Ross divide então a nossa região
do estado do Paraná em três partes. Não, três partes, não, cinco partes, desculpe, cinco partes. E essas cinco partes nós podemos colocar o seguinte: o litoral. O litoral do estado do Paraná é uma estreita faixa composta por sedimentos quaternários. E lá nós vamos ter a bacia do Paranaguá, a Baía de Guaratuba, e diversas ilhas e praias baixas arenosas, que é a região que nós temos na localidade da parte litorânea do estado do Paraná. A Serra do Mar é um complexo cristalino formado por rochas magmáticas e metamórficas com vários morros isolados. Também a Serra do Mar compõe um cinturão orogênico do Atlântico, né? E tem esse divisor de água, que essa Serra do Mar, a água, então, ao ter a presença das chuvas, ele vai ter água que vai para a parte leste e para a parte oeste. E nessa Serra do Mar, nós vamos ter o Pico do Paraná com mais de 1.000 metros de altitude. Temos o primeiro planalto. O primeiro planalto, ele se encontra entre a Serra do Mar e a Escarpa Devoniana. E ela é dividida em três regiões. A primeira região do primeiro planalto nós chamamos região Serrano do Açungui. O segundo nós chamamos Planalto do Maracanã. E o terceiro nós chamamos Bacia de Curitiba, Planalto de Curitiba, né? Essa região que nós temos em Curitiba, acima de 900 metros de altitude. O número 4, segundo Planalto, ele está situado entre a Escarpa Devoniana, que é na Serra do São Luís do Purunã, e a Escarpa Mesozoica, que é onde nós encontramos o segundo Planalto. Esse segundo Planalto também é conhecido como Planalto dos Campos Gerais. E ali, esse Planalto do Campos Gerais, que já temos a cidade de Ponta Grossa, onde temos o início do segundo Planalto, saindo aqui de Curitiba em direção a Foz do Iguaçu, por exemplo. E no segundo Planalto vamos ter Parque Estadual de Vila Velha, o Cânion de Quaterlá, e essas áreas são compostas de arenitos. O número 5, nós podemos observar o terceiro Planalto. O terceiro Planalto, então, ele está a oeste da Escarpa Mesozoica e é denominada como Serra da Boa Esperança. O solo é muito fértil, é decomposto de basalto e arenito nessa região, e é por isso é chamado de terra roxa, pela grande concentração de níquel e ferro. E esse solo é propício para as atividades da agricultura. Nesse perfil nós podemos observar aqui a bacia litorânea, depois nós entramos a Serra do Mar, depois entramos o primeiro Planalto, temos Curitiba, aqui temos Ponta Grossa, que é o segundo Planalto, e depois nós temos que daqui em geral até chegar a Foz do Iguaçu, o terceiro. Então nós temos a divisão planície litorânea banhada pelo Oceano Atlântico, aí vem a Serra do Mar, aí Curitiba já temos o primeiro Planalto, Ponta Grossa temos o segundo Planalto, e depois de Guarapuava até Foz do Iguaçu, o terceiro Planalto. O Pico do Paraná é a montanha mais alta da região sul do Brasil. É uma formação rochosa de granito e gneiss, entre o município de Antonina e Campina Grande do Sul, no conjunto de serra chamado Ibitiraquiri, que na língua tupi significa Serra Verde. Quando foi descoberto o Pico do Paraná, eles observaram que tinha mais ou menos 1.877 metros a nível médio do mar. Mas Jurandir Ross, com seus pesquisadores, observaram que a região do Pico do Paraná, o Pico do Paraná exclusivamente, ela possui o quê? Mais de 1.000 metros. 1.922 metros a nível médio do mar. Ou seja, o Pico do Paraná é a região mais elevada que nós temos na região sul, que está situado no estado do Paraná. Aqui está o Pico do Paraná e lá ao fundo você pode observar então a região do Oceano Atlântico. Okay? Vamos agora
ao relevo de Santa Catarina, né? Santa Catarina já é o segundo estado que está entre o estado do Paraná e o estado do Rio Grande do Sul. E nós podemos observar o seguinte, aqui você vai ver nesse mapa que temos a região que está pintado em verde, que são chamadas regiões de planície, totalmente banhada pelo Oceano Atlântico, tem uma grande formação de belas praias e praias arenosas, a sua constituição areia fina. Depois nós podemos observar outra cor que seria esse amarelo, que é uma região de planalto, e aqui na área central de Santa Catarina nós temos um conjunto de serra mesclando com áreas de planalto. Em linhas gerais, então, o relevo de Santa Catarina é formado por planície, é formado por planalto ocidental e formado por serras. Aí, Jurandir Rossi classificou, colocando os principais pontos físicos do relevo nessa região. Serra do Mar, Serra do Leste Catarinense, Serra Geral, planície costeira e um extenso planalto que cobre todo o oeste do estado, conforme nós vimos no slide anterior. E podemos destacar no estado de Santa Catarina alguns pontos tais como, primeiro, regiões serranas. Essa região serranas, ele é dividido em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é a Serra do Mar, que é esse prolongamento que vem desde lá do estado de São Paulo, Paraná e terminando aqui em Santa Catarina. Ele vai fazendo esse paralelo com a região do Oceano Atlântico. Depois nós temos já o segundo grupo, que é o sentido norte-sul, que nós temos a Serra do Leste Catarinense, que vai estar abrigando ali a cidade de Joinville até a cidade de Laguna. E essa medida mais ou menos é de 100 até 900 metros de altitude, essa região. E aí nós temos uma grande concentração de serras, de Joinville a Laguna. Depois o número 3, destacando da região serranas, nós temos o chamado Serra Geral, que vem do sentido norte para o sul. E aí nós temos a Serra do Rio Rastro, que são o quê? Verdadeiros conjuntos de cânions e serras que nós temos distribuídas dentro desse primeiro contexto chamado regiões serranas. Então, as regiões serranas é dividida em 3 grupos, conforme foi citado. Depois nós temos planícies. Planícies são planícies costeiras, banhadas exclusivamente pelo Oceano Atlântico, e vai apresentar o quê? Praias em grande composição, praias com praias baixas arenosas, enseadas, lagunas, diversas ilhas, baías e pontais. E também nós temos no interior do estado de Santa Catarina regiões de planície fluvial. Depois nós temos regiões de planalto, que é o oeste das escarpas, surgem os planaltos. E temos um conjunto de planalto de Lages, o planalto de Campos Gerais, o planalto dissecado dos rios Iguaçu e Uruguai e o planalto de São Bento. Depois nós temos a depressão carbonífera. A depressão carbonífera apresenta relevo diversificado, que varia entre as formas colinosas, ou seja, de forma de colinas, e mesetas. Mesetas são formas de mesas, parecido com chapadas, e que são a rocha, a formação é mais resistente. E temos os patamares, eles funcionam como degraus devido à sua formação. Esse degrau é comparado entre regiões de planície, planalto e serra. Então vai ter esses degraus formando regiões de patamares. Aqui nesse perfil que você pode observar, esse é o conjunto de formas principais que nós temos. Você vê lá o número 1, planície costeira, depois planície fluviais, a Serra Geral, né? Que você pode observar aqui o número 3, por exemplo. Depois nós temos a Serra do Leste Catarinense, que é o número 4, se estende aqui toda essa região aqui. Depois nós temos a Serra do Mar, que é o número 5. Depois a Serra do Patamar de Mafra, que é essa região toda aqui assim. Aí nós temos o número 7, Patamares do Alto Rio Itajaí. Depois nós temos a configuração número 8 aqui, Patamares da Serra Geral. Depois nós temos o número 9, Planalto de Secato do Rio Iguaçu. Aqui fica o Rio Iguaçu, aqui nesse 9, por isso tem 2 9. O 9 Rio Iguaçu e aqui Rio Uruguai. Depois nós temos o número 10,
que são planaltos dos Campos Gerais, também temos no estado de Santa Catarina. Depois, número 11, planalto de Lages, né? Depois, o número 12, aqui em cima nós temos o planalto de São Bento do Sul. E o número 13 é depressão da zona carbonífera. Então, essas são as principais formas do relevo que nós podemos observar, formando de planícies, serras e planaltos. Aqui você vê lá nesse perfil, temos aqui a região planície litorânea, totalmente que está pintada de verde. Depois nós temos a Serra Catarinense e o Planalto Ocidental. Esse primeiro espaço aqui nós podemos encontrar a Serra do Rio do Rastro, chamado Lauro Miller, e nessa figura aqui, ao lado, você vê a Serra Geral, que corta a região norte e sul. São duas localidades diferenciadas. Para o estado do Rio Grande do Sul, o relevo, e também aqui você pode observar nesse perfil que temos na parte mais escura aqui que você pode observar, essa coloração aqui, nós temos o Planalto Meridional. Depois nessa parte aqui nós temos a região de Cuesta. Depois nessa região em verde temos a Depressão Geral. Aqui nós temos o escudo rio-grandense e o amarelo a planície costeira. E aí ele coloca o primeiro planalto, o Planalto das Araucárias, o número 2, a Depressão Central, o número 3, escudo rio-grandense, e o número 4, planície costeira, totalmente baseado no estudo de Jurandir Ross. Então eles colocam a classificação das rochas em todas elas, como você pode observar no parênteses do número 1, 2, 3 e 4. Resumindo, as principais formas das unidades geomorfológicas, o estudo das formas do relevo, temos lá Planalto Meridional, temos a Cuesta do Aedo, temos a Depressão Central, escudo sul-rio-grandense e planície costeira. Resumindo, nós podemos observar também que essa região central chamada região central, ou também chamada de Depressão Central. É a mesma configuração que você colocado. E está situada onde? A região central do oeste, temos a Depressão Central, que é formado por deposição de sedimentos. Então, é a formação de sedimentos, de rochas sedimentares. O número 2, nós temos o escudo sul-rio-grandense, que já é formado por rochas magmáticas, e sim, são rochas mais resistentes. O número 3, nós temos o Planalto Meridional. E o Planalto Meridional é o planalto que temos uma grande composição de formação de lava vulcânica, que está mais situada na parte norte, que foi da início à era Mesozoica, né? E temos as rochas basálticas nessa composição. O número 4 é Cuesta de Aedo. No extremo oeste desse planalto, formou-se a partir de processo de erosão diferencial a Cuesta do Aedo, cujas maiores altitudes localizam-se a nordeste, com seu ponto máximo no Monte Negro, em São José dos Ausentes, com 1.398 metros de altitude. E aí forma então essa composição da Cuesta do Aedo. Planície costeira é a planície costeira que temos banhada pelo Oceano Atlântico, vai ter cerca de 622 km² e vai ter a formação do Lago dos Patos e Laguna, né? Lagoa dos Patos e Laguna Mirim, e também temos a região do flúvio lacustre. Aqui você pode observar o perfil da região da Cuesta do Aedo, né? Sua altitude conforme a localidade. A região aqui do Oceano Atlântico e aqui já é a fronteira com o Brasil e Argentina. Essa formação de Cuesta de Aedo, que você pode observar, que são, você pode observar que tem altitudes diferenciadas, bem diversificadas entre elas. Né? Aqui tem uma altura, aqui já tem outra altura, aqui tem outra aqui. Então, isso nós chamamos de região de Aedo, Cuesta de Aedo. Já o praticando, você vai entrar na plataforma do eClass, lá no roteiro de estudo que eu sempre envio para vocês, e você vai ter um arquivo do Word e vai ter alguns exercícios para resolver
relacionado ao contexto que nós estudamos hoje. E aí você vai postar como foto na plataforma do Class para validar o seu trabalho já no mês de junho. Obrigado pela sua atenção. E a próxima aula nós vamos estudar sobre a hidrografia, clima e vegetação. E quero convidar Jesus para estar presente conosco no final dessa aula, que esteve conosco no período dessa aula. Muito obrigado a Deus por tuas bênçãos. Conceda a cada aluno a tua paz, o teu amor e o teu carinho, que eles possam ser abençoados ricamente por ti. Muito obrigado por tudo, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus possa abençoar você ricamente.